Histórias assombradas. Vamos lá. Sogra maledite macumbeira. Ai, meu Deus. Vamos ver. Olá, Ana, tudo bem? É longo também, tá? Me chamo Fulana, mas pode me chamar Fulana. Eu sou do Rio de Janeiro, tenho 25 anos. Já troquei todos os nomes que eu vou citar, pode ler tranquila. Deixando claro aqui que eu não tenho intolerância religiosa, ok? Eu acho que cada um segue o que achar melhor, pois coloquei no título macumbeira, mas não me leve a mal, tá? Então vamos ao relato. A sogra maledite, na verdade, é a ex-sogra da minha mãe, tá? Eu e minha irmã fomos apresentadas na igreja e sempre frequentei a igreja evangélica, mas hoje em dia eu só visito mesmo. Quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos, a minha mãe se separou do meu pai. O meu pai é policial e era bem ignorante com a minha mãe. Sempre chegava tarde em casa e até que um dia a minha mãe descobriu umas fotos escondidas debaixo da nossa televisão da sala. Quando ela estava limpando, era o meu pai e a amante dele. Nas fotos, pareciam bem apaixonados. Minha mãe pediu o divórcio, então meu pai e minha avó paterna brigaram na justiça para tirar eu e a minha irmã mais nova da minha mãe, alegando que a minha mãe não podia nos criar, pois não tinha trabalho e nem casa própria para morar. Minha avó e meu pai gastaram muito dinheiro com advogado e nada adiantou. O juiz não tirou a gente de perto da minha mãe. Depois do caso encerrado, minha mãe se mudou com a gente para uma kitnet em outro bairro e o meu pai sempre vinha nos visitar e levar a pensão determinada pelo juiz. Passou-se um ano e a minha mãe conheceu o Beto. Ele era um cara legal e simpático comigo e com a minha irmã mais nova e sempre levava besteirinhas para a gente comer, como chocolate, iogurte, biscoitos, essas coisinhas. Ele trabalhava de camelô no centro da cidade. Ele vendia aqueles isqueiros bem legais, cordões e pulseiras. Depois de um tempo de namoro com a minha mãe, ele a chamou para morar com ele, na casa dele. É uma casa própria em outra cidade. Minha mãe pagava o aluguel, a luz, com o dinheiro da pensão do meu pai e sobrava bem pouco para comida e roupas. Passeios era bem de vez em quando. Então minha mãe aceitou e fomos morar com ele. Chegando lá, a gente conheceu a mãe do Beto, a Maledite. Ela morava atrás da casa do meu ex-padrasto e tinha o terreiro dela lá atrás também, no mesmo terreno. Do lado do portão tinha um sapo grande, feito acho que de argila ou de barro, sei lá. Ele tinha um buraco na boca. Eu, com 7 anos, não entendia isso. Pensava que só existia evangélicos no mundo. Entramos e começamos a tirar os móveis do caminhão e a colocar dentro da casa. Eu e minha irmã estávamos ajudando com as coisas pequenas e leves. Por último, eles tiraram o fogão, geladeira e o Beto pagou o moço do frete e fomos arrumar. Começamos pela cozinha, pois a entrada principal era por lá. Minha mãe colocou o fogão do lado esquerdo e a geladeira do lado direito, um de frente para o outro. A parede que ia ficar a geladeira era bem branquinha e limpa. Guardem essa informação. Arrumamos a cozinha, partimos para a sala, colocamos as coisas no lugar e fomos para o quarto do Beto e da minha mãe. Colocamos as coisas no lugar e a minha mãe guardou os álbuns de fotos no fundo da gaveta. Guardem essa informação também. E por último fomos para o meu quarto e o da minha irmã, finalizando o dia indo em uma pizzaria perto de casa. Minha mãe nos matriculou numa escola perto de casa e a vida seguiu. A Maledite sempre estava na nossa casa para conversar com a minha mãe. Era agradável conosco, nos dava doces, mas a minha mãe não deixava a gente comer nenhum. E sempre falava para a Maledite que a gente ia comer depois da janta ou depois do almoço. Minha mãe nos orientava a dizer, se caso ela perguntasse, era para dizer que gostamos do doce. Uma vez estávamos nos arrumando para ir à igreja e a Maledite chegou
e perguntou para onde a gente estava indo. Eu disse que íamos para a igreja. O semblante dela mudou e ela foi embora. Eu não entendi nada. No dia seguinte, ela nos convidou para ir até o terreiro dela. E eu e minha mãe e a minha irmã fomos. Eu nunca tinha entrado em um. E afinal, ela era sogra da minha mãe. Então, para não fazer desfeita, nós fomos conhecer. Lá, a Maledite começou a conversar com a gente. Eu estava sentada no banco alto, então ela veio com um livro médio que aparentava estar sujo e antigo e quis mostrar algo que tinha dentro. Ana, eu fiquei com tanto medo que eu fechei os olhos com muita força e eu chorava. Eu não sei por que eu agi daquela maneira. Ela começou a brigar comigo, dizendo bem alto para eu olhar. E eu chorava mais alto ainda. E a minha mãe se meteu, dizendo que era para Maledite me deixar em paz. E então, depois que ela saiu de perto de mim com aquele livro, eu consegui abrir os olhos. Eu só lembro da Maledite dizendo assim: ele não quer que ela veja. Mas ela falou isso olhando pro nada. Tipo, virou aqui, ó, ele não quer que ela veja. Depois desse episódio, ela começou a ir com mais frequência na nossa casa e nos dar mais doces. E como sempre, fingíamos que comíamos. Eu e o Beto começamos a brigar do nada. Qualquer coisa era motivo de briga. Eu sentia tanto ódio que eu não sei de onde vinha. Eu não entendia, pois eu e o Beto, no começo do namoro com a minha mãe, eu gostava muito dele. A voz, a presença dele me dava muita raiva, que eu tinha vontade de matá-lo. E ele me xingava e só não me batia porque a minha mãe nunca permitiu. Sempre o ameaçava em chamar o meu pai caso ele me batesse. Ele quebrava o vidro da porta, ele dava soco na parede e quebrou a porta do guarda-roupa da minha mãe quando discutia comigo. Quantos anos você tinha nessa época? Eu sempre acordava de madrugada, do nada, e depois era um custo para conseguir dormir de novo. Ele arrumou um cachorro, um filhote, e começamos a criar. Mas sempre que ele discutia comigo, ele batia no cachorro. Que ele o cachorrinho chorava e eu chorava mais ainda. Que filho da mãe. Ele sabia que eu sempre amei os animais e ele fazia aquilo para me fazer mal. Só para me atingir. Minha mãe implorava para ele parar e ele só parava quando o cachorro estava machucado. Meu Deus, me vontade de descer a paulada, filho da... E íamos lá comprar remédio para cuidar do cachorro. Tinha que ligar para a polícia. Então eu evitava o máximo para não brigar com ele. Mas não dava. O ódio era tão grande que eu não aguentava. Eu brigava com ele e ele novamente batia no pobre cachorro, que não tinha nada a ver com nada. Eu dei o nome do cachorro de Beethoven, por causa daquele filme do cachorro, né, da raça São Bernardo. Não sei se você lembra, claro. Mas o cachorro que a gente tinha era vira-lata mesmo. Mas o Beto queria que a gente chamasse o cachorro de seu filho. Que ele ia arrumar outro cachorro e ia dar o nome de sua mãe. Ia até completar uma família de cachorros. Para você ver o nível da mente perturbada dele. Passou-se mais um tempo e eu já não era mais a mesma. Eu era sempre agressiva. Olha, eu sou bem carinhosa, sempre fui. Mas naquela época eu tinha raiva da minha mãe, eu tinha raiva da minha irmã e principalmente do Beto. Uma vez, mas dele dá para entender, né? Uma vez pedi para minha mãe deixar eu andar de bicicleta com outras crianças na frente de casa e ela deixou. Comecei a andar com as crianças e do nada eu caí. Mas não foi uma queda normal. Não tinha nada na minha frente. Simplesmente a bicicleta travou e eu voei para frente, machucando a minha barriga, as minhas mãos, meus cotovelos, o rosto. Ficou tudo em carne viva. Eu sempre me machucava do nada. Então, minha mãe e o Beto sempre brigavam. A gente não tinha paz. Quando o Beto não estava brigando comigo, era com a minha mãe. Ou eu e minha mãe sempre brigava. Eu e minha irmã, enfim. Ele não queria mais ir trabalhar por causa de uma briga que teve com a minha mãe. O dinheiro da pensão do meu pai não dava para nada. O dinheiro simplesmente sumia. A gente não pagava aluguel, não pagava luz, pois era gato.
Era só comida mesmo. Mas o dinheiro não dava para nada. A gente comia feijão com angu, que é fubá, pois não sobrava dinheiro nem para mistura. A gente gastava dinheiro com coisas inúteis. Então o Beto resolveu voltar a trabalhar e inventou de vender salgado com suco no centro da cidade, e a minha mãe comprou os materiais com o dinheiro da pensão. E o Beto não conseguiu vender nenhum. Gastamos dinheiro à toa. O Beto começou a beber muito. Ele já bebia socialmente, mas agora era um cachaceiro e brigava mais ainda com a gente. Uma vez fomos na casa da amiga da minha mãe. O Beto não gostava dela, pois ela sempre falava para minha mãe sair fora desse relacionamento, porque o Beto não era uma boa pessoa. Chegamos em casa e ele perguntou para minha irmã mais nova, onde vocês foram? E a minha irmã respondeu, na casa da tia Amanda. A minha irmã tinha mais ou menos uns 4 anos nessa época. Então ele terminou de quebrar o resto do guarda-roupas, que nem foi ele que comprou. Minha mãe sempre queria terminar com ele, mas não conseguia. Eu tenho certeza que ele fez amarração para ela. Ou era medo, né? Porque medo dele fazer alguma coisa com alguma de vocês, ou porque se o cara é louco é louco para fazer qualquer coisa. A Maledite sempre ficava com cara de deboche quando ela ia lá em casa. Lembrando que a Maledite é a mãe dele. Ela ficava com cara de deboche quando ia lá em casa. Sempre feliz, parecendo gostar da situação da gente. Ela parecia uma bruxa. Tinha umas unhas grandes que chegava a curvar. E sempre pintava de vermelho. Eu também gosto, mas a minha é curtinha. E adorava pôr lenha na fogueira. Sempre falando que eu era muito mal criada, que a minha mãe me mimava muito e minha mãe não gostava da maneira que a Maledite falava mal de mim e começou a discutir com ela também. Então, em um momento de lucidez da minha mãe, ela disse que iríamos embora daquela casa e eu explodi de felicidade e ficamos uma semana na casa da Amanda. Mas logo chegou o Beto e a minha mãe voltou igual uma cachorrinha de rua para ele. E voltamos para aquela casa e comecei a ficar muito triste. Eu não queria mais comer, nem brincar com as crianças da rua. Eu maltratava o nosso cachorrinho também por pura diversão. Ana, não era eu ali. Eu sempre amei os animais. A minha mãe... Eu acabava judiando do cachorrinho e minha mãe vinha correndo ajudá-lo e eu sentia prazer vendo aquilo. Ana, eu sinto tanta pena daquele cachorrinho, ele sofria muito com a gente. Então, depois de quase 3 anos morando naquela casa, minha mãe conseguiu finalmente largar dele, mas foi uma luta. Não achava... Depois de 3 anos morando naquela casa, minha mãe conseguiu finalmente largar dele, mas foi uma luta. Não achava uma frente para sair dali. Não sei, uma frente, não sei. E com muito custo conseguimos um que comprou... Não entendi isso aqui. E com muito custo conseguimos um que comprou um preço absurdo. Um cliente para sair dali, não achava não sei o que para ser. Com muito custo conseguimos um que cobrou um preço absurdo. Quando a gente estava tirando os móveis do lugar, eu sentia tanto cansaço e a minha mãe também. Fomos tirar a geladeira do lugar, Ana. Eu me arrepio até hoje quando eu lembro o que tinha atrás da geladeira, na parede. Eu tô arrepiada agora, ela tá falando aqui. Tinha um desenho, Ana, certinho, um desenho de mofo. Parecia aquele desenho Taz, o demônio da Tasmânia, sabe? Mas tinha a cara de um sapo. Era muito feio. Eu me assustei, a minha mãe também, que gritou misericórdia, sangue de Jesus tem poder. E um copo caiu no chão e eu comecei a chorar de medo. Quando ela falou isso, um copo caiu sozinho no chão. Ana, não tinha como ter sido alguém que entrou lá em casa e desenhou aquilo. Como eu havia dito, era de mofo.
Sabe aqueles mofo preto que dá na parede por causa de umidade? Mas pasmem, não tinha mofo em nenhum outro canto da casa, era só ali atrás da geladeira. Lembra que eu disse que ela era branquinha, limpinha? Chegando na casa nova, a minha mãe arrumou as coisas e quando estava arrumando os álbuns, então ela abriu um deles e viu uma foto dela, que tinha 3 arranhões, e uma minha que estava manchada, como se tivesse caído algo em cima. Mas os nossos álbuns nunca saíram do lugar desde quando chegamos naquela casa, e só foi tirado do lugar quando nos mudamos. Depois fomos na igreja e foi revelado que fizeram um trabalho. Uma vez, uma mulher ligou para minha mãe e perguntou: "Você ainda está viva, sua pip?" E quando minha mãe se separou do Beto, uma vez, isso numa outra vez, uma mulher ligou para minha mãe, que ela não sabe quem, uma mulher ligou e perguntou: "Você ainda está viva, sua..." E quando minha mãe se separou do Beto, ela disse que ela nunca ia ser feliz com ninguém. Quem disse? A Maledite? Ou essa mulher? Enfim. Até hoje minha mãe não consegue namorar. Ele disse. Ou ela. Ele disse. Quando minha mãe se separou do Beto, ele disse pra ela que ela nunca ia ser feliz com ninguém. E até hoje minha mãe não consegue namorar por muito tempo com alguém. Ela até namora, mas termina rápido. Depois do Beto, a minha mãe casou-se novamente. Assim, moraram juntos. Ela ficou com esse meu outro ex-padrasto por 10 anos, mas nunca foi feliz. Foi só para ajudar a nos criar mesmo. E sempre era briga atrás de briga. E até que terminaram. E ela não para com ninguém. Bom, o pastor disse que nunca aconteceu nada com a gente de pior porque Deus cuidava. Eu tenho certeza que quem fez o trabalho foi a mãe do Beto. Dava para sentir que ela não gostou da minha mãe e nem de mim. Bom, Ana, o que você e os assombrados têm a dizer? Alguém sabe o que era aquele desenho de mofo preto na parede? Ou a foto arranhada e manchada? Será que foi um trabalho para separar minha mãe do Beto? Desculpa pelo relato grande, espero que goste. Beijo para você e para sua família. Amo o canal, sempre assisto. Beijos. Eu não entendo. A mulher, se ela quer que separe... Bom, vai saber, né? Mas eu acho que tem gente que é ruim mesmo, é dissimulado e não precisa de trabalho para isso. Talvez essa cabeça, essa maldade que já é da pessoa, ajude entidades que estão ali em volta, né? Até porque talvez ali fosse um canal fácil para isso, porque a mulher mexia com essas coisas e você tem um ambiente de briga, de judiar de bicho, de gente, de se xingar, isso cria um ambiente horrível, isso atrai coisas horríveis que viram uma bola de neve, não é? Que uma coisa puxa a outra, e aí uma puxa a outra, e aquilo pode sair do controle da pior forma possível. Mas eu não sei o que começou primeiro, se a maldade de um ou o trabalho de outro. É foda. Mas... E não tinha como se teve alguma coisa desfazer, sei lá. Porque se ela não é feliz, até hoje tem... Eu já ouvi dizer que amarração é facinho de desfazer, viu? Já ouvi dizer. Aí não sei, se que tem outro tipo, alguma coisa assim, mas... Enfim. Mas isso aí, pelo menos ela deixou eles. Ai, mulheres, põe uma coisa na cabeça. Por mais difícil que seja, às vezes criar filhos sozinha, eu não sei, eu tô falando aqui, eu nunca passei por isso, mas eu vejo o quanto é difícil e o quanto pode ser prejudicial para a cabecinha das crianças, principalmente ter Isso eu tô falando das mulheres, mas o contrário também acontece. Não vamos pensar que tem um monte de mulher santa por aí também, tá? Tem muitos pais que cuidam dos filhos sozinhos também, ou às vezes tenta achar uma parceira para ajudar. Então é isso que eu falo, você tenta achar um parceiro para ajudar e no fim atrapalha mais ainda. Adianta ajudar financeiramente, acabar com o psicológico?
acabar com, né? Olha, é melhor no pouco com paz do que ter alguma coisa com uma, né, uma ameaça dessa, uma briga, uma coisa na cabeça. Dá-se um jeito, não é? A gente fala, tem a fé que dá-se um jeito sozinha, sim. Conheço gente que aí se mata sozinha para criar os filhos, mas antes só do que ter um traste junto para ou uma trasta, né? Porque é o que eu falo, tem o contrário também. A gente vê aí os relatos de madrasta, tia, sei lá, que maledite da vida também. Em vez de ajudar a criar, só dá... Ai, gente. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.